em nosso país. Amém? Vamos ter um tempo de meditação na palavra do Senhor? Você já ouviu falar na história de William Borden? Borden era o herdeiro da fazenda de laticínios Borden. E certa vez ele recebeu de presente uma viagem ao redor do mundo. Borden, que era cristão, viaja pela Ásia, Europa, Oriente Médio, e o seu coração foi profundamente tocado por uma grande tristeza, pois ele via muitas pessoas perdidas sem Cristo. Até que certa altura, ele escreve a seus pais e informa que estava se colocando em preparação, colocando a sua vida em preparação para o trabalho missionário. E após tomar essa decisão, ele escreve no verso da sua Bíblia, duas palavras. Ele escreve, sem reserva. Mais tarde, Borden acaba recusando algumas propostas, inclusive propostas do seu pai. Ele entendia que não era aquilo que Deus havia determinado para a sua vida. E assim ele acrescenta mais duas palavras no verso da sua Bíblia: sem desistência. Após se formar no grande seminário de Princeton, ele decide ir então para o Egito para aprender árabe, para que ele pudesse evangelizar os muçulmanos. É claro que é um resumo da história dele, mas perto dos seus últimos dias, Borden escreve a sua última frase: sem arrependimento. Essas três expressões resumem bem a vida desse homem: sem reserva, sem desistência, sem arrependimento. Alguns poderiam pensar: nossa, mas que desperdício! E foi exatamente isso que alguns dos seus amigos falaram quando ele morreu. Mas, meus irmãos, nenhuma vida é de forma alguma desperdiçada quando é investida em trazer pessoas a Jesus. Nenhuma vida é em vão quando é vivida para a glória de Deus. Eu sei que nós, quem sabe, não teríamos essa coragem, não é mesmo? Mas a pergunta que eu quero fazer a vocês é: pelo que estamos dispostos a viver sem reserva, sem desistência e sem arrependimento? Você já se perguntou? Se você estaria disposto, pelo que você estaria disposto a viver sem reserva, sem desistência e sem arrependimento? Eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia, no livro de Atos. Nós vamos dar sequência à nossa série de mensagem. Essa é a 14ª exposição. Livro de Atos, nós veremos a partir do capítulo 7, versículo 54, e adentraremos no capítulo 8 até o versículo de número 3. Os irmãos encontraram? Atos 7, a partir do versículo 54. Assim está escrito: ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Capítulo 8. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos
exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Nas últimas 2 semanas, nós fomos apresentados a um diácono chamado Estevão. Como vimos, Estevão era um homem cheio de fé, cheio de graça, cheio de poder, cheio do Espírito Santo. No capítulo 6, dos versículos 1 a 7, nós vemos que ele é um dos 7 nomes escolhidos para o diaconato. Dos versículos 8 a 15, nós vemos que Estevão, cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes sinais e maravilhas no meio do povo. É claro que com isso se levanta um grupo que começa a discutir com Estevão, mas diz o texto que eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. O que esses homens fazem? Eles acabam subornando alguns homens para mentirem contra Estevão. Eles agitam o povo e então prendem Estevão. E aí nós chegamos no capítulo 7 e vemos o maravilhoso discurso de Estevão no Sinédrio. E Estevão mostra como Deus age na história, como Deus é soberano em toda a história. E por fim ele encerra o seu grande sermão, o seu grande discurso, acusando aqueles homens de serem obstinados, duros de coração. Estevão os acusa mostrando que eles são iguais aos seus antepassados, que sempre mataram aqueles que prediziam a vinda de Cristo. E agora esses homens que estão diante de Estevão foram os que mataram o próprio Cristo. E após o seu sermão, nós temos praticamente 4 reações. 2 reações do Sinédrio, dos ouvintes de Estevão, e 2 reações do próprio Estevão. E são essas reações que eu quero ver com vocês essa noite. A primeira reação que nós vemos é a reação dos religiosos. Versículo 54, você está com a sua Bíblia aberta? Veja comigo. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangiam os dentes contra ele. Percebam que Estevão acabou de fazer a sua defesa, acabou de acusar os líderes de Israel, dizendo que eles eram culpados de resistir ao Espírito Santo, de matar os profetas e de rejeitar o justo que é Cristo. E a reação deles é totalmente hostil. Eles ficam furiosos, eles rangiam os dentes contra Estevão, eles eram homens cruéis. Percebam que o Sinédrio tinha ouvido falar a verdade, eles tinham ouvido os ensinamentos de Jesus e visto seus milagres. Eles também tinham ouvido e visto os milagres e a pregação dos apóstolos. Mas naquele dia eles rangeram os dentes. E talvez a maioria deles estão fazendo a mesma coisa hoje no inferno. Observem as reações possíveis. Quando o homem ouve o Evangelho, é confrontado por ele. Ou o homem é confrontado e se arrepende, deposita sua fé e confiança em Cristo. Ou então ele permanecerá com o coração endurecido. E Estevão não estava ali apenas pregando uma mensagem agradável ou suave, não. Estevão estava expondo o Evangelho, expondo a dureza do coração daqueles homens. E com isso, quando o Evangelho é exposto, diante do Evangelho não há neutralidade. Ou ele tem o poder de salvar, ou então ele serve como meio de condenação.
Não há meio termo. Meus irmãos, saibam que a verdade bíblica confronta. E como nós estamos vendo com Estevão, o pregador fiel nem sempre vai ser aplaudido, mas frequentemente será rejeitado. Estevão sabia disso. Ele sabia que a fidelidade podia custar tudo. É isso que você sabe também? Que a felicidade pode custar, a fidelidade a Cristo pode custar tudo. E a pergunta que eu faço para você é isso que você quer para a sua vida? Sejamos sinceros, é claro que não, né? Nós queremos conforto, queremos aplausos, queremos a vida boa. Queremos que tudo dê certo. Acontece que Cristo nunca prometeu vida fácil aos seus discípulos. E eu sei que em nossos dias, muito se tem falado em sucesso, não é mesmo? E até cristãos estão medindo o sucesso pelas lentes da cultura, da sociedade, do secularismo. Dificilmente alguém olharia para a vida de Estevão e diria que ele foi um sucesso, não é mesmo? Mas à luz das Escrituras nós podemos dizer, Estevão, um homem de Deus, foi um sucesso. Sabe por quê? E a pergunta que eu faço é, será que é esse sucesso que nós também queremos? Ou queremos o que o mundo diz ser sucesso? Percebam que Estevão não é um sucesso porque conquistou tudo que sonhou. Estevão não escreveu livros, não plantou igrejas. Mas de acordo com as Escrituras, sucesso tem a ver com fidelidade. Há muitos que podem ser um sucesso perante os homens, mas são um fracasso perante Deus. Entenda isso, a lógica do reino de Deus confunde realmente os homens. Você pode ganhar absolutamente tudo que você sonhou nessa vida. Tudo. Conquistar todas as coisas. Ter a família mais perfeita. Tudo. Ser um sucesso aos olhos deste mundo. Mas se você não for fiel a Cristo, como nós vimos recentemente, ano passado, em Eclesiastes, é rebel, é sopro. Passa, não se sustenta. Mas essa foi a reação daqueles homens. Eles rangiam os dentes perante Estevão. Ok? Mas diante de tudo isso que Estevão está vivendo, diante da reação desses homens com ódio, a pergunta é: como reage um servo de Deus? Veja comigo o segundo ponto, a reação de Estevão, versículos 55 e 56. Mas, perceba, mas Estevão, está fazendo um contraste, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. E ele disse: eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Percebam que após o autor de Atos, Lucas, falar sobre a reação do Sinédrio, ele fala da reação desse homem de Deus, Estevão. Ele procura fazer isso trazendo um contraste. Enquanto o Sinédrio se enfurecia, rangia os dentes, o texto faz questão de lembrar que Estevão era cheio do Espírito Santo. E em meio a esse ataque de fúria daqueles homens, que lhe custaria a vida, Estevão permaneceu calmo, totalmente entregue ao controle do Espírito. Meus irmãos, isso é algo que deve nos chamar a atenção. O quê? O Espírito Santo produz o fruto de uma vida piedosa no cotidiano dos discípulos.
Se tem algo que nós devemos buscar, é esse enchimento do Espírito, é a vida piedosa. Ser cheio do Espírito é a base de uma vida piedosa. E eu sei que muitos confundem ser cheios do Espírito com dons, não é? Mas não é apenas sobre dons. Tem a ver com caráter transformado. Tem a ver com vida sobre os pés de Cristo. Tem a ver com dependência do Espírito. É isso. Ser cheio do Espírito tem a ver com ser dependente de Deus. E isso deve ser algo que deve transparecer em todas as situações. Mesmo diante da perseguição e da morte, Estevão está dominado pelo Espírito. E em situações como essa, que Estevão está enfrentando, o que nós faríamos? O que fez Estevão? Perceba, Estevão, cheio do Espírito Santo, continua buscando as coisas do alto. Diz o texto que ele olha para o céu. No meio das suas circunstâncias, Estevão olha e vê a glória de Deus. Jesus de pé à direita de Deus. O comentarista Kistemacher, ele escreve: a Estevão é permitido ver a glória de Deus, não numa visão, mas na realidade. No início do julgamento, o seu rosto tinha um brilho celestial como a face de um anjo. Vocês lembram disso? Capítulo 6, versículo 15. Na conclusão do julgamento, ele vê a glória de Deus. E além de vislumbrar a glória de Deus, Estevão vê Jesus como? Em pé, não assentado à direita de Deus. E o comentarista segue e diz: a posição de pé possivelmente denota que Jesus está dando as boas-vindas a Estevão. A expressão à direita de Deus se refere à mais alta honra concedida a Jesus. É o que Estevão está vendo. E sem medo algum, ele diz àqueles homens: eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Perceba que Estevão convida o seu público, os seus ouvintes ali a olhar para o céu e ver Jesus ocupando o seu lugar de honra. E perceba que Estevão o chama de quê? Esse detalhe é importante no texto. Estevão diz: o Filho do Homem, que é exatamente o título que Jesus usou exclusivamente para si, para revelar que ele cumpriria a profecia messiânica, que fala acerca do reinado do Filho do Homem. Estevão usa esse título para mostrar a eles outra vez o cumprimento dos profetas, em especial Daniel 7, versículos 13 e 14, de que Jesus é o Filho do Homem. Como diz o texto do profeta: aquele que recebeu autoridade, glória e o reino, todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais será destruído. É claro que para o Sinédrio essa declaração de Estevão foi basicamente a gota d'água. Acabou ali qualquer tolerância, pois para aqueles homens aquilo era blasfêmia. Então o Sinédrio decide silenciar a verdade. Mas de que maneira eles fazem isso? Então nós temos a segunda reação dos religiosos no texto, versículos 57 e 58. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. E as testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado
Saulo. Saulinho está começando a aparecer. Percebam que eles consideram Estevão como um blasfemo. E por isso diz o texto que eles tapam os ouvidos. E gritando bem alto, eles se lançam contra Estevão. E o arrastam para fora da cidade e começam a apedrejá-lo. Notem, como eu disse, algo no texto, que as testemunhas deixam ali seus mantos. E é muito provável que essas testemunhas sejam aqueles homens que levantaram falso testemunho contra Estevão. Eles deixam ali os seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. É a primeira vez que Saulo aparece no livro de Atos. Mas diante do apedrejamento, diante de tudo que Estevão está enfrentando, qual será que vai ser a sua reação? A segunda reação de Estevão nós vemos nos versículos 59 e 60. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. Perceba a reação de Estevão. Enquanto é apedrejado, Estevão faz uma oração: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, quando ele cai de joelhos, ele grita: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Você consegue fazer alguma ligação com o Senhor de Estevão? Assim como Jesus na cruz, Estevão morreu perdoando os seus inimigos. Essa é a maior prova de piedade. Amar os inimigos mesmo quando eles nos ferem e nos matam. Estevão segue o exemplo do seu Senhor e Salvador. Ele não só perdoa aqueles que o matam, mas ele também intercede por eles. Este é o coração do Evangelho, meus irmãos. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores, quando ainda éramos inimigos. E agora Estevão, como seguidor de Cristo, ele está imitando a atitude do seu mestre. Estevão entendeu perfeitamente aquilo que o salmista no Salmo 63 diz: que a tua graça, o teu amor, ó Deus, é melhor do que a vida. Ao longo da história da igreja, houve aqueles que acreditaram em sua palavra, aqueles que escolheram crer que é melhor morrer por amor a Deus do que viver sem Ele. Desde o primeiro século, assim como no atual, eu sei que não é uma realidade de Brasil, mas ser testemunha fiel a Cristo, muitas vezes significa morte. Estevão foi brutalmente assassinado, morto, apedrejado, porque deu um testemunho de fé. Mais tarde, Tiago, como veremos no livro de Atos, vai se tornar o primeiro apóstolo a ser morto, quando Herodes o mata à espada. Meus irmãos, a tradição sustenta que Paulo, Pedro e todos os outros apóstolos, exceto João, foram executados. Convenhamos, seguir a Cristo hoje está mais fácil, não é mesmo? Eu sei que a morte de Estevão deve ter chocado a igreja de Jerusalém. Mas os discípulos estavam dispostos a morrer por Cristo. E você, meu irmão? Estaria ou está disposto a morrer pelo quê? Eu sei que nós morremos um pouco a cada dia. Nos matamos pelo trabalho, pela família, pelos sonhos. Mas quando a causa é o reino de Deus, parece que tudo que nós queremos é a isenção das nossas responsabilidades que nos foram conferidas como discípulos, como escravos de Cristo.
Eu digo isso porque muitos hoje brincam de serem cristãos. E podemos ter total certeza que se nós enfrentássemos a perseguição, como Estevão e os demais homens de Deus enfrentaram, certamente o número de cristãos em nosso país seria muito menor. Isso se dá porque para muitos a fé cristã é algo de conveniência. Não é assim? Por que você é cristão? Meus pais eram cristãos. Eu cresci na igreja. Por que você é cristão? Eu acho a moral do cristianismo muito legal. O pessoal é tudo gente boa. Legal. Mas essas coisas são insuficientes para nos manter de pé. O que nos mantém de pé, se de fato nós passamos pelo novo nascimento. Sabe o que é, meus irmãos? Muitos querem um cristianismo fácil. Sabe o que é isso? Eu quero Jesus, mas eu não quero me submeter à vontade dEle. Eu quero Jesus, mas eu não quero enfrentar dificuldades e sofrimento por causa dEle. Mas o que nós mais precisamos em nossos dias é fidelidade. Quer seja na vida ou na morte, em qualquer circunstância, fidelidade ao Senhor. Nós não podemos viver um cristianismo de forma rasa. Sabe por quê? Porque os discípulos de Jesus são aqueles que se entregam realmente ao senhorio de Cristo. Estevão permaneceu fiel até o fim, mesmo isso custando a sua vida. Mas será que após a morte de Estevão as coisas vão melhorar? Será que após a morte de Estevão o pessoal vai se compadecer e dizer: opa, acho que a gente matou alguém por engano aqui, vamos parar com isso e vamos aderir à fé cristã? É claro que mais tarde isso vai acontecer com Constantino. Mas no livro de Atos, o que nós vemos? Após a morte de Estevão, a perseguição só aumentou. No início do capítulo 8, nós vemos que Lucas cita pela segunda vez um tal de Saulo. Nem parece o mesmo que vai escrever maior parte do Novo Testamento. E sabe o que diz o texto? Saulo consentia na morte de Estevão. Versículo 3 do capítulo 8, nós vemos que Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Por qual crime que eles cometeram? Simplesmente por serem cristãos. A partir dali se desencadeia uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. E a pergunta que nós fazemos é: onde está Deus em meio a tudo isso, não é? Onde está Deus em meio às dificuldades que nós enfrentamos? Mas nós cantamos: Deus é soberano. Deus nunca perdeu o controle. Deus pode, e Deus faz, transformar o mal em bem. Sabe o que é isso? A partir dali desencadeia uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. E o povo começa a ser disperso pelas regiões da Judéia e Samaria. Você consegue fazer conexão com o capítulo 1 de Atos? Perceba que a perseguição está espalhando os cristãos. Mas em vez de destruir a igreja, só vai fazer crescer. Como um dos pais da igreja, Tertuliano, dizia que o sangue dos mártires era a semente da igreja. Quanto mais matava cristão, mais surgia. Jesus, em Atos 1:8, ele diz que o evangelho deveria ser pregado em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Faça essa conexão. Observe que a perseguição é o meio que Deus usa para cumprir essa palavra. A igreja agora se espalha, levando o evangelho para além de Jerusalém. É ou não é? Deus usa ou não usa
o mal para cumprir até mesmo seus bons propósitos. E Saulo, que aparece aqui no capítulo 7 e 8, pela primeira vez, esse que persegue a igreja, será a figura-chave no avanço da missão na igreja. Pois ele, mesmo sendo perseguidor, será alcançado pela graça de Cristo e transformado no maior missionário que já existiu. Meus irmãos, eu quero partir para o final, mas eu quero fazer uma pergunta a você. Eu sei que é uma pergunta bem simples, mas eu quero que você reflita sobre isso. O que é ser um cristão? Eusébio de Cesareia, um dos historiadores da igreja primitiva, ele conta a história de um rapaz na segunda metade, na metade do segundo século, durante o reinado do imperador Marco Aurélio, onde o cristianismo ainda era ilegal. E em todo o Império Romano, os crentes enfrentavam ameaças de prisão, tortura e até a morte. Esse rapaz, que é chamado de Sanctus, não se sabe exatamente o nome dele, ele conta a história desse jovem que foi preso e levado a um julgamento. E ali ele é ordenado a renunciar à sua fé. E não importava o que perguntassem a ele, ele respondia sempre da mesma maneira: eu sou cristão. Com tal firmeza, até mesmo sem dizer o seu nome, sem falar de onde vinha ou da cidade que pertencia, para todas as perguntas ele sempre dava a mesma resposta: eu sou cristão. Quando ficou óbvio que ele não diria nada mais do que isso, ele foi condenado a severa tortura e à morte pública no anfiteatro. No dia da sua execução, ele foi açoitado, atado também a uma cadeira de ferro na brasa. Queriam que ele desistisse. Mesmo assim, eles ouviam uma só frase do jovem: eu sou cristão. Eu sei que para muitos isso é demais, mas para esse jovem, toda a sua identidade, incluindo o seu nome, cidadania e status social, estava em Jesus Cristo. Por que eu conto essa história? Porque para estes crentes, ser cristão, o nome cristão, significava muito mais do que apenas uma designação religiosa. Antes, definia tudo a respeito deles. Para os primeiros mártires, era óbvio o real significado de ser um cristão. No entanto, se perguntarmos hoje o que é ser um cristão, nós teremos uma variedade de respostas. E como disse anteriormente, para muitos, ser cristão é algo primariamente algo cultural, tradicional, um título apenas. De acordo com John MacArthur, para outros ele diz: ser cristão é em grande parte uma questão política. Já outros confundem o ser cristão apenas com os bons costumes, com a boa moral. Eu não sei se você sabia, mas o nome cristão foi cunhado, o termo, cristão foi cunhado inicialmente por descrentes. E eles fizeram isso como uma tentativa de zombar daqueles que seguiam a Cristo. Mas o que começou como algo ridículo, logo se tornou um emblema de honra. Ser chamado de cristão era ser identificado como um discípulo de Jesus, era ser associado a Ele como um seguidor fiel. Assim, ser um cristão, no verdadeiro sentido da palavra, significa de fato ser um seguidor incondicional de Jesus Cristo.
É o que o próprio Jesus diz em João 10: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Por isso que o nome cristão, eu sei que a gente tem cisma, né? Não, eu não falo que eu sou evangélico, a palavra está muito, né? É muito feio falar hoje que é evangélico. Não, eu sou cristão. Mas o nome cristão significa muito mais do que um relacionamento superficial com Cristo. Antes, requer uma profunda afeição por Ele, fidelidade a Ele, submissão à sua palavra. Portanto, quando dizemos que somos cristãos, estamos dizendo ao mundo todo, estamos dizendo ao mundo que tudo ao nosso respeito, inclusive a nossa própria identidade, tudo encontra-se em Jesus Cristo, porque temos negado a nós mesmos para segui-lo e obedecê-lo. Ele é o nosso Salvador soberano, e as nossas vidas agora se concentram em agradá-lo. É aí então que nós entendemos aquilo que Paulo vai dizer aos Filipenses: o viver é Cristo e o morrer é lucro. É por isso que todo discípulo de Jesus é chamado a uma vida de fidelidade a Cristo. E para encerrar, eu pergunto: o que nós podemos aprender com a vida deste homem de Deus chamado Estevão? Primeiro, nós aprendemos que a morte de Estevão nos ensina que a visão da glória de Cristo é o suficiente para sustentar o cristão diante de qualquer sofrimento. O que sustenta você diante das circunstâncias da vida? O que sustenta você diante do sofrimento? Onde você busca consolo para a sua alma? Mesmo diante da morte, Estevão encontrou consolo no Senhor, não em qualquer outra coisa. Segunda aplicação: uma das marcas de Estevão, como estamos vendo, foi de fato a fidelidade. Olhando para a sua vida, nós vemos que o fio condutor da vida de Estevão é de fato ser fiel a Cristo. Ele foi fiel na palavra, ao anunciar as verdades de Deus. Ele foi fiel na vida, ao viver de maneira irrepreensível entre o povo. E ele foi também fiel no sofrimento, ao encarar a morte com o rosto sereno e com o coração cheio de Cristo. Mas percebam que a fidelidade de Estevão não começa no martírio, começa nas tarefas simples. Em Atos 6, na submissão ao chamado dos apóstolos, no serviço às mesas, no compromisso com a oração e com a palavra. Meus irmãos, hoje o Senhor ainda chama Estevãos, homens e mulheres que sejam fiéis. Fidelidade no casamento, no cuidado dos filhos, no trabalho honesto, na oração, na palavra, que vivam de maneira que glorifique a Deus. Estevão nos ensina que a verdadeira grandeza no reino não está em fazer algo para ser visto, mas está em fazer tudo com fidelidade, mesmo que ninguém veja. Outra aplicação é a fidelidade diante da morte. No momento mais escuro, Estevão ergue os olhos e ele vê o que os outros não podem ver. Ele vê Cristo em pé à direita de Deus. A morte não o assusta, porque os seus olhos estão fixos em Cristo. Ele não se defende, não reclama, não exige justiça humana, mas ele ora, perdoa e entrega seu espírito. E em tudo ele se assemelha ao seu Senhor crucificado. Perceba, a fidelidade no morrer
é consequência da fidelidade no viver. A Bíblia diz que a morte é o último inimigo a ser vencido. Eu sei que nós não costumamos a pensar muito nessas coisas, não é mesmo? Mas a certeza que nós temos é que ela chega para todos. E a pergunta é, se hoje fosse o seu último dia, você partiria com os olhos voltados para o céu, ou apegado às coisas da terra? Você morreria perdoando ou murmurando? Você partiria em paz ou em desespero? Estevão não é um supercrente. Ele é um cristão comum, assim como eu e como você. E ele é cheio do Espírito, que viveu e morreu com os olhos em Cristo. É exatamente assim que devemos viver e também morrer, com os olhos em Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos por este tempo. E uma coisa só nós te pedimos: que possamos viver fiéis a Ti. É somente o que nós te pedimos. Fidelidade. Faz com que o nosso coração não desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que permaneça segundo a Tua vontade, no Teu caminho, obedecendo aquilo que o Senhor nos pede e deseja de nós. Nós não queremos ser conhecidos pelas diversas coisas que podemos fazer, não. Mas que mesmo após a morte, quando as pessoas se lembrarem de nós, que elas possam lembrar de nós como pessoas que amaram ao Senhor e foram fiéis até o fim. Isso é sucesso. Isso é o que realmente importa. Todas as demais coisas, embora boas, elas não são suficientes. Elas não permanecem para sempre. O que permanece para sempre é o Teu reino e a Tua palavra. E é o Teu reino e a Tua palavra que nós queremos ser fiéis. Nos ensina a viver de maneira digna que glorifique o Teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Ainda dando sequência ao nosso culto, neste momento tão especial, nós temos um privilégio. O privilégio de participarmos da ceia do Senhor. E isso só é possível porque o nosso Mestre, o nosso Senhor e Salvador, foi fiel até o fim, obedeceu ao Pai. E é Ele que nos convida a sentarmos à mesa e celebrarmos o banquete que Ele preparou. E esse, meus irmãos, é um momento de reconhecimento diante de Deus. Momento de reconhecimento da nossa pecaminosidade, das nossas falhas. É um momento de abrirmos o nosso coração a Ele. Nós não somos merecedores. É puramente graça. Enquanto as crianças vão chegando, eu quero fazer um convite a você. Eu quero que esse seja um tempo onde você possa fechar os seus olhos, onde você possa refletir naquilo que acabamos de falar, mas também que seja um tempo de confissão, de arrependimento de pecados. Como eu disse, ninguém que está aqui vai participar da ceia por merecimento, ninguém. É puramente graça de Deus. Mas clame ao Senhor. Clame o perdão de Deus. Ore a Ele.
Se você nunca fez isso, clame a Ele dizendo: Pai, perdoa os meus pecados, que são tantos. Somente o Senhor é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. Somente o sacrifício de Cristo é capaz de perdoar pecados. Senhor, só contra Ti pecamos. Contra Ti quebramos a Tua lei. Agimos contra o Senhor. Éramos inimigos do Senhor. Mas puramente por graça o Senhor nos atraiu à sua presença. E conforme a promessa de Ezequiel, nós recebemos um novo coração. O Senhor removeu o coração de pedra, o coração centrado em nós mesmos, e nos deu um coração segundo a sua vontade. É por isso que nós queremos viver para Ti, para a glória do Teu nome. Amém. Quero chamar os irmãos aqui à frente, que vão